Momento Esportivo, com Charles Ferreira. Boa tarde, meu amigo Carlinhos do Carmo. Boa tarde, ouvintes da 104.9. Estou no comando deste quadro que mexe com a cabeça da galera. Hoje, quarta-feira, 26 de agosto de 2026. Está no ar, aqui no programa Tribuna do Povo. O seu, o meu, o nosso Momento Esportivo. Manchetes do dia. Cruzeiro e Atlético Mineiro empatam em 1-1 no Estádio Mineirão pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Ainda pela Copa do Brasil, Vasco e Vitória se enfrentam hoje no Estádio de São Januário. No outro jogo, o Palmeiras em casa joga o clássico contra o Santos. Pela Série B, o Juventude venceu no Estádio Alfredo Jaconi e é o novo líder do campeonato. Pela Copa Libertadores, o Independente Del Valle venceu o Deportes Tolima e vai enfrentar o Flamengo nas quartas de final. Pelo regulamento, quem será o classificado em critério de desempate pela Copa Consórcio Construir? Seleção de Prado ou a seleção de Teixeira de Freitas? Pelo Intermunicipal, rodada com muitos gols. Destaque para a seleção de Tucano, que venceu a seleção de Rodelas por 8-0. E a seleção de Itapetinga venceu a seleção de Catiba por 7-0. Tudo isso e muito mais no seu Momento Esportivo, que só está começando. Brasil! Copa do Brasil! Pela Copa do Brasil, Cruzeiro e Atlético empataram no Estádio Mineirão 1-1, jogo de ida. Kenny Arroio abriu o placar, Renan Lodge empatou para o Atlético Mineiro. A partida de volta será disputada na Arena MRV na próxima terça-feira, às 21 horas. Quem vencer avança para a semifinal da Copa. Um novo empate levará a decisão para as penalidades máximas. Final, Cabuloso 1, Galo também 1. Já hoje, Vasco e Vitória se enfrentam. O jogo será às 21h30 no Estádio de São Januário, pelo jogo de ida das quartas de final da competição. As duas equipes se enfrentaram recentemente pelo Campeonato Brasileiro no Barradão. Na ocasião, o Vitória venceu por 1-0. O gol foi de Renato Kaiser. O Cruz Maltino chega embalado pela classificação recente nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Goleou o Olímpia por 4-1. No jogo foi no Paraguai, além de ter eliminado o Fluminense na fase anterior da competição, com um jogo de volta fazendo 3-1. Apesar da derrota fora de casa para o Palmeiras por 4-1 pelo Brasileirão, o time vai usar a força de casa para abrir vantagem na eliminatória diante da sua torcida, antes da partida de volta em Salvador. Já o Leão da Barra busca surpreender fora de casa para levar um bom resultado para o Barradão. O rubro-negro baiano já provou nessa temporada que consegue superar o clube carioca. O foco é manter a consistência defensiva apresentada nos confrontos diretos recentes contra o time Cruz Maltino e explorar os contra-ataques. O jogo decisivo de volta está marcado para o dia 2 de setembro, às 21h30 no Estádio Manuel Barradas, no Barradão, em Salvador. Já Palmeiras e Santos se enfrentam nesta quarta-feira às 21h30 no Allianz Parque, em São Paulo, jogo de ida. O alvinegro avançou às quartas de final após superar o Fortaleza nas oitavas de final. O foco do time é aproveitar o mando de campo na partida de ida para construir uma vantagem confortável antes do duelo de volta. Já o Santos garantiu a vaga nas quartas de final eliminando o Remo. O foco é manter uma postura defensiva sólida fora de casa para levar a decisão em aberto para a Vila Belmiro. A partida decisiva de volta está agendada para o dia 2 de setembro às 21h30 na Vila Belmiro, em Santos. Amanhã teremos Internacional e Grêmio, fechando os jogos de ida da Copa do Brasil, quarta de final, 20 horas. Internacional e Grêmio vão jogar no Beira-Rio.
Pela Taça Libertadores de América, o Independente Del Valle venceu o Deportes Tolima. Foi 3-1 jogo de volta das oitavas de final da competição. O jogo aconteceu em Guayaquil, no Equador. Como o time equatoriano já havia vencido o confronto de ida na Colômbia por 1-0, garantiu a vaga nas quartas de final com placar agregado de 4-1. Agora, nas quartas de final, o Independente Del Valle enfrentará o Flamengo. Os jogos de ida 16 a 18 de setembro e os jogos de volta 23 a 25 de setembro. Flamengo Independente, jogo de ida em Quito, no Equador, jogo de volta no Maracanã, Rio de Janeiro. Palmeiras e River Plate, jogo de ida em Buenos Aires, na Argentina, jogo de volta no Allianz Parque, em São Paulo. São Paulo e Botafogo, jogo de ida no estádio Newton Santos, Rio de Janeiro, volta Morumbi, em São Paulo. E fechando, Racing contra LDU, jogo de ida em Quito, no Equador, jogo de volta em Avellaneda, na Argentina. Campeonato Brasileiro Série B. Pela Série B do Campeonato Brasileiro, onde tivemos 2 jogos que fecharam a 24ª rodada. Juventude venceu o CRB no estádio Alfredo Jaconi por 2-1. O jogo foi em Caxias do Sul. Thiago Rodrigues abriu o placar para o CRB, mas o Juventude empatou com um gol de pênalti de Alisson e virou o jogo com um gol de Allan Kardec. Já o Atlético Goianiense venceu o Botafogo por 3-0. O Botafogo de São Paulo, na noite de ontem, no Antônio Ascioli, em Goiânia, fechando a 24ª rodada. Marrone, João Pedro e Adriano Martins marcaram os gols do jogo. Após o fechamento desta rodada, a classificação é a seguinte: em primeiro, Juventude com 45 pontos, é o novo líder do campeonato, e o Criciúma aparece em segundo com 44. Esses dois já estariam classificados diretamente para a Série A em 2027. Faria um quadrangular: Vila Nova em terceiro com 41, Novo Horizontino em quarto com 40, Fortaleza também com 40, mas na quinta colocação, e fechando o Sport com 38 pontos. Esses 4 fariam quadrangular para se ter as 2 últimas vagas para 2027 Série A. Estariam rebaixados hoje em 17º, Ceará com 28 pontos, em 18º, Londrina com 21, em 19º, América Mineiro praticamente rebaixado com 11 pontos e Ponte Preta na lanterna com 10 pontos ganhos. Próximos jogos, 25ª rodada, abertura na sexta-feira, às 19h30, Goiás e São Bernardo. Às 20h30, 2 jogos, Náutico e Atlético, Novo Horizontino e Sport. No sábado, às 18h30, Botafogo de São Paulo e Cuiabá. No domingo, 16 horas, 2 jogos, América Mineiro e Ponte Preta, Avaí e Atlético Goianiense. Às 18 horas, CRB e Criciúma, e às 18h30, Vila Nova e Ceará. Na segunda-feira, às 19h30, Fortaleza e Operário do Paraná. E na terça-feira, às 19h30, Londrina e Juventude. Campeonato Brasileiro Série A, após oscilar no segundo tempo e sofrer virada por 2-1 diante do Cruzeiro no Mineirão, a comissão técnica do Flamengo cobra maior maturidade e capricho do setor ofensivo. O rubro-negro segue na segunda colocação com 45 pontos, na caça ao líder Palmeiras. O elenco recebeu 2 dias de folga e reapresenta-se para focar no clássico do próximo domingo contra o Botafogo. O atacante Bruno Henrique não estará disponível para o clássico diante da equipe carioca. Já pelo São Paulo, o atacante Caleri sentiu dores no tornozelo e passa por reavaliação médica para saber se terá condições de atuar nas próximas partidas. O tricolor volta a campo no próximo sábado, às 20 horas, contra o Bragantino no Morumbi, em busca da recuperação no Campeonato Brasileiro. Já o Fluminense, para a próxima rodada do Brasileirão contra o Atlético Paranaense, Marcão terá os retornos do lateral Guga e do meio Lúcio Acosta, que cumpriram suspensão automática.
Já pelo Corinthians, o meia Breno Bidon recebeu o cartão amarelo na última partida, cumprirá suspensão automática e desfalcará a equipe no clássico do próximo domingo contra o Santos, na Neoquímica Arena. A diretoria trabalhou no início da semana para quitar as pendências de direitos de imagem e atraso com o elenco profissional. O atacante Memphis Depay foi multado por conta da repercussão de um vídeo gravado recentemente, mas o atleta se reapresentou focando nos próximos compromissos do clube. Campeonato Intermunicipal. Pelo Campeonato Intermunicipal, a segunda rodada foi movimentada. Ao todo, a rodada registrou 89 gols em 29 jogos, com claro destaques para as grandes goleadas e para o aproveitamento dos times mandantes. Foram 14 vitórias dos donos da casa, 9 vitórias dos visitantes e 6 empates. Destaques: Rodelas perdeu em casa para o Tucano por 8-0. Já Itapetinga, atuação implacável da seleção da casa diante de sua torcida, venceu Catiba por 7-0. Castro Alves venceu Brejões, domínio absoluto. O jogo foi 6-0 para a equipe de Castro Alves. Já Lauro de Freitas perdeu em casa para Lagoinhas por 4-0, mas resultado para o time visitante. Já no grupo 15, a seleção de Itamaraju venceu por 2-0 a equipe de Camacan, líder isolado com 100% de aproveitamento. Venceu por 3-0 a seleção de Teixeira de Freitas e agora venceu o Camacan por 2-0, tem 6 pontos. Na segunda colocação aparece o Santa Cruz da Vitória, vice-líder, tem 2 empates, ainda não marcou e nem tomou gol, 0-0 contra Camacan e 0-0 contra Teixeira de Freitas. Na terceira posição, com 1 ponto, Teixeira de Freitas busca a primeira vitória, perdeu para Itamaraju por 3-0 e empatou em 0-0 com Santa Cruz da Vitória, não marcou nenhum gol ainda, tem 1 ponto na terceira colocação. Já a seleção de Camacan também tem 1 ponto, busca se reabilitar, não marcou gols ainda na competição, empatou em 0-0 com Santa Cruz da Vitória e perdeu para Itamaraju por 2-0. Próxima rodada, Itamaraju e Santa Cruz da Vitória no estádio Juarez Barbosa, o Barbosão, em Itamaraju. Camacan e Teixeira de Freitas vão estar jogando no estádio Ribeirão, em Camacan. Os jogos no próximo domingo, sempre às 3 da tarde. Copa Consórcio Construir. Pela Copa Consórcio Construir, no grupo A, tivemos Vereda 4 e Ibirapuã 0, Itaém 3, Lagedão 1. Com esses resultados, na classificação, Vereda aparece com 6 pontos, Itaém 3 pontos, Ibirapuã 3 pontos e a seleção de Lagedão ainda não pontuou. Nos próximos jogos, teremos Itaém e Ibirapuã às 2h30 e às 4h30, Lagedão e Vereda. No grupo B, a última rodada deste grupo, tivemos Caravelas 0, seleção de Teixeira de Freitas 4 e Prado 2, Alcobaça 4. Alcobaça lidera com 6 pontos, Teixeira de Freitas aparece em segundo com 3 pontos, Prado em terceiro com 3 pontos, Caravelas nenhum ponto ganho. Prado vai estar jogando com Caravelas às 2h30 e Teixeira de Freitas contra Alcobaça às 4h30. O que acontece nesse grupo que interessa muito a nossa seleção de Prado? Alcobaça 6 pontos, praticamente classificado ou já classificado, depende do regulamento. Teixeira de Freitas 3 pontos, Prado 3 pontos. Só se classifica o primeiro e o segundo colocado. Na Copa Mundial de Clubes Campeões, tivemos um regulamento da seguinte forma: confronto direto que decide no critério de desempate. O confronto direto aqui, Teixeira de Freitas e Prado, se Prado vencer a equipe de Caravelas, vai a 6 pontos. Se Teixeira de Freitas vencer a equipe de Alcobaça, também vai a 6. Qual é o primeiro critério de desempate? Se for vitória, Prado já estaria classificado, só precisava vencer. Se for saldo de gols, aí Teixeira de Freitas tem uma vantagem maior de gols, aí seria mais fácil para Teixeira de Freitas. Eu fiz essa pergunta ao nosso presidente da Liga Carioca, mas infelizmente ele não me respondeu. E eu busquei na internet informações. Na internet diz que o critério de desempate é o saldo de gols. Se for dessa forma, Teixeira de Freitas tem maior vantagem. Se vencer a seleção de Alcobaça, vai brigar por saldo de gols. Neste momento, Teixeira de Freitas tem 3 gols de saldos. Venceu a seleção de Caravelas por 4-0 e teria perdido para Prado por 1-0, ficando com 3 gols de saldo. Prado venceu a seleção de Teixeira por 1-0, mas perdeu para a seleção de Alcobaça por 4-2. Deve 1 gol. Neste critério, a seleção de Teixeira leva vantagem. Aí o Prado teria que tirar
a diferença. Vamos saber, amanhã a gente traz as informações para vocês, pra gente ficar informado qual seria a situação de Prado. Se Prado vencendo Caravelas já estaria classificado, porque no confronto direto venceu a seleção de Teixeira de Freitas. Qual será o critério de desempate? Saldo de gols ou no confronto direto, Prado leva vantagem sobre Teixeira de Freitas. Daí, Carlinhos, já fiz o meu rebolete, eu levei as notícias da Copa Consórcio Construir, notícias do Intermunicipal, Campeonato Brasileiro Série B e Série A, também Copa do Brasil. Toque, sou legal, sou feliz, por isso passo felicidade. Estou tirando meu time de campo, prometendo voltar amanhã, se assim o Senhor Supremo do Universo o permitir, com as notícias do seu time, direto do Estúdio 2, com redação e apresentação de Charles Ferreira. Segue com vocês, meu amigo Carlinhos do Carmo, com o programa Tribuna do Povo. Tchau, galera.